Bom dia pessoal. Aqui quem está falando é o Caio Oliveira. Bem-vindos a mais um NSX Cast. O tema de hoje a gente vai estar falando sobre containers e o NSX, tá? Para quem não me conhece, eu sou um dos especialistas de NSX da América Latina. Então, para essa sessão, quem tiver qualquer dúvida durante a sessão, eu vou pedir para vocês utilizarem aí uma aba do Q&A, tá? Question and Answers. O Davi Santos vai estar me apoiando aqui nessa sessão. E se sobrar tempo também no final da apresentação, eu leio algumas perguntas e respondo elas também ao vivo, tá? Mas durante a apresentação mesmo, vocês podem já fazer postar as dúvidas que vocês tenham, que o Davi vai estar me ajudando aí durante essa apresentação, tá legal? Bom, vamos lá então, vamos iniciar. Um pouquinho antes sobre a história, né, de onde que surgiu os conceitos dos containers, né, qual foi a necessidade que trouxe agora, e sempre que a gente tem visto cada vez mais se falar em containers, Docker, Kubernetes. Eu vou tentar, antes de iniciar e mostrar como que o NSX integra com essas soluções, dar um panorama sobre um pouquinho da história do container, né? Então, se a gente olhar ali bem para trás, ali com o surgimento dos computadores, o que eu tinha para a minha aplicação? Eu tinha lá o meu servidor físico, eu instalava o meu sistema operacional, Linux, Windows, e eu colocava a minha aplicação para rodar, né? Legal. Quando eu venho o advento da internet, principalmente na camada de aplicação, né? Eu tenho lá a minha aplicação web. Essa aplicação web, normalmente, bem no início, o que acontecia? Ela tinha todos os componentes dentro dela, tanto o banco de dados, a camada de aplicação e a camada de apresentação, ou seja, a camada web, ainda assim rodando em cima de um sistema operacional e também de um servidor físico, né? Com o passar do tempo, com a quantidade de demandas dessas aplicações, surgiu a necessidade de aumentar a escala e também trazer uma maior disponibilidade, né? Então agora eu começo a ter não apenas um servidor único com um sistema operacional e uma aplicação, mas vários desses componentes, né? Com isso, né, começa também já a ter uma quebra da questão dentro do próprio serviço. Então, agora eu começo a ter uma camada de apresentação, né, seria a parte web, e a camada do serviço, realmente da aplicação, porém, ainda rodando em cima de um mesmo sistema operacional e esse sistema operacional rodando em cima de um servidor, né? Bom, a gente sabe que a VMware trouxe uma grande revolução aí pelos idos de 2003, até antes, né, com o advento da virtualização de servidores, agora onde na mesma infraestrutura, em um mesmo hardware, no mesmo servidor, eu consigo rodar várias máquinas virtuais. Por essas máquinas virtuais, o que acontecem? Em cada uma delas eu tenho que ter o sistema operacional para estar rodando aquela aplicação. Lógico, já tem um aumento muito grande, né, principalmente de performance e até de utilização dos meus servidores, né, para estar rodando tudo isso, né? O que acontece, né? Começam a surgir dos últimos anos para cá o conceito de microserviços, onde agora, ao invés de eu ter uma aplicação desenvolvida de forma bastante complexa, com várias dependências dentro da mesma aplicação, eu começo a quebrar essas aplicações em pequenos serviços e exponho esses serviços através de APIs. Tá legal? Bom, isso da mesma forma, rodando em cima de máquinas virtuais, porém eu ainda tenho em cima da máquina virtual um sistema operacional que algumas das bibliotecas desse sistema operacional estão sendo consumidos por esses microserviços, né? O que acontece? Surge aí a ideia do Container Runtime. O principal expoente, nesse caso aqui, foi o Docker, que nada mais utilizou uma tecnologia que foi desenvolvida há um tempo atrás pelo Google, mas o Docker que realmente trouxe isso de maneira simples e fácil de ser consumida. Que agora, ao invés de eu ter que instalar um sistema operacional
único para cada uma das aplicações, eu agora consigo definir quais as bibliotecas de cada um desses microserviços. Ou seja, eu rodo um container runtime, normalmente em cima de uma plataforma Linux, né? E agora esses microserviços começam a rodar em cima desse container runtime. Até aí muito legal, né? Eu tenho agora a possibilidade de criar exatamente, entregar as bibliotecas exatamente que aquele container, aquela aplicação necessita. Com isso eu consigo rodar muito mais containers, porque eu não tenho mais a dependência de instalar um sistema operacional para cada uma das aplicações, né? Porém, o que acontece? É necessário uma camada extra para fazer a orquestração desses containers, para ser entre exatamente os containers e o container runtime, né? E é nessa camada de orquestração que surgem vários expoentes. Aí o principal expoente que a gente vê é o Kubernetes, mas existem alguns outros, como o Docker Swarm, a própria CoreOS tem também uma solução para endereçar isso. E dentro dessa camada de orquestração, eu tenho três principais serviços, né? Primeiro, do gerenciamento do serviço, né? Segundo, toda a questão de agendamento, quando que eu vou subir um container, quando eu vou destruir um container, né? E também a questão de gerenciamento desses recursos, né? Por exemplo, eu defini que eu quero ter 5 containers rodando ao mesmo tempo. Se eu tenho um problema em um, né? Automaticamente essa camada de orquestração vai subir um novo container. Então aqui eu quis trazer um pouquinho de quais as necessidades e o porquê, né, da utilização em larga escala que a gente está vendo cada vez mais as empresas buscando e tentando entender como utilizar containers, né? Bom, legal. Como eu falei, eu vou explicar aqui um pouquinho de como funciona a parte de redes de segurança, principalmente, quando eu tenho uma infraestrutura Docker, mas é muito similar a outros, como o Rocket, e até um pouquinho similar ao que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando eu falar de Kubernetes, tá legal? Bom, vamos lá, né? Então eu normalmente as empresas a gente vê hoje elas rodando o Docker host, ou seja, aquele container runtime dentro de uma VM, tá? E dentro desse Docker host que eu vou estar rodando os meus containers. Logicamente, esses containers eles têm uma interface, né? Uma interface de comunicação, né? Cada uma desses containers também dentro do Docker host tem tem regras de tables para definir o que esse container pode trafegar ou não, né? Isso aqui é só do lado direito, é só uma exemplificação de como funciona toda a parte de regras quando eu estou utilizando o IP tables, né? Esses IP tables, esses containers, né? Essas interfaces desses containers, eles estão normalmente conectados no que a gente chama de Docker Zero, ou seja, Docker Zero nada mais é que uma bridge Linux dentro do Docker host. E essa Linux bridge que vai dar a possibilidade desses containers comunicarem tanto com outros containers ou também com o mundo externo. O mundo externo podendo ser outros containers e outros Docker hosts ou aplicações que estão rodando em VMs, em máquinas físicas, o que for. Então, essa eu quis trazer aqui para vocês entenderem um pouco o quanto é complexo esse ambiente, né, de como você faz esse gerenciamento. E aqui até eu coloco todas as linhas necessárias para eu criar, por exemplo, a comunicação desses dois containers entre si e também a comunicação desses containers com o mundo externo, definindo algumas portas e algumas regras aí, tá legal? Bom, para tentar simplificar isso, né, a Docker ela sugeriu um modelo chamado de Container Network Module, aonde eu poderia ter drivers, alguns drivers nativos, né, onde eu defino se eu quero uma rede que só vai ter comunicação daqueles containers naquele Docker host, se eu vou ter uma bridge, por exemplo, ou se eu vou ter um ambiente de overlay. E eu também possibilito nesse modelo aqui a inserção de plugins de terceiros. Então, por exemplo, se eu quiser desenvolver alguma coisa para melhorar toda a parte de networking do Docker, eu posso vir aqui e desenvolver,
né? Esse modelo é pouco utilizado. Normalmente a gente vê a utilização só quando eu estou utilizando Docker e Docker Swarm. O modelo que está sendo mais adotado, né, é o que a gente chama de Container Networking Interface, ou CNI, tá? Que a ideia, ele também tem toda essa questão de plugins, mas é muito mais escalável. E é aqui que no Third Party Plugin que a gente desenvolveu um plugin específico do NSX, tá? Essa iniciativa ela está sendo principalmente utilizada pela CoreOS, o Rocket, que seria aí comparável ao Docker, né, em termos do Container Runtime, Kubernetes, Mesos e a própria Cloud Foundry, o Pivotal Cloud Foundry, utilizam essa modelagem, que é inclusive o que a gente vai focar um pouco aqui na apresentação. Tá legal? Bom, falar um pouquinho de Kubernetes, né? Então, como eu disse, principalmente Kubernetes que está sendo a ferramenta escolhida, né, e mais adotada para a questão de orquestração dos containers. Quando eu começo a buscar utilizar containers em produção, né, a quantidade, a proliferação dos containers é muito grande. Então, eu preciso de uma ferramenta que vai me ajudar em todos aqueles que eu falei, né? Então, gerenciamento de recursos, a parte de agendamento, né? Principalmente, então, hoje Kubernetes é um dos o que a gente vê as empresas principalmente adotando, tá legal? Fazer um paralelo, vou tentar explicar aqui, ó, eu peço para vocês não levarem ao pé da letra isso aqui, né? Mas eu sei que tem bastante administradores aqui vSphere, pessoas que conhecem a infraestrutura VMware, então eu vou tentar fazer um paralelo para quem não conhece, para entender um pouco quais são os principais componentes do Kubernetes, tá legal? Bom, quando eu tenho no Kubernetes o que eu chamo de Kubernetes Master, que é o cérebro da solução, né? Seria comparável ao vCenter, né? Eu tenho lá o vCenter gerenciando todos os meus hosts. Depois disso, eu tenho o Kubernetes Node, né? Que eu posso ter vários Kubernetes Nodes, que seriam nada mais do que os hosts SX onde eu vou estar rodando as minhas VMs, tá legal? Um componente extremamente importante do Kubernetes é o etcd, né? O etcd não tem aqui muito um paralelo que eu poderia fazer numa infraestrutura vSphere, mas daria para entender toda a parte de nomes, então seria similar a um DNS, gerenciamento de chaves, de que um container, uma aplicação pode acessar. Então, um paralelo que eu consegui buscar aqui razoável seria do etcd com tanta parte de gerenciamento de chaves quanto de DNS, né? Tudo isso seria por baixo dos panos, ou seja, que suportariam a infraestrutura do Kubernetes, assim como o vCenter e o SourceX suportam todas as máquinas virtuais, né? Depois disso, eu tenho no Kubernetes o conceito de namespace. Namespace daria para entender os vários tenants. Eu posso ter ali vários tenants, vários grupos, vários projetos, né, na minha infraestrutura vSphere. Seria mais ou menos um paralelo. A parte de serviços em Kubernetes seria basicamente os serviços associados à rede de segurança. Então, toda a parte de firewall, balanceamento, roteamento, switching, seria mais ou menos isso que eu teria num ambiente vSphere, tá? O conceito do pod em Kubernetes seria aí uma associação a uma máquina virtual, né? Por quê? Dentro do pod, né, é onde eu rodo os meus containers. Dentro das VMs é onde eu rodo as minhas aplicações. Além disso, eu tenho um serviço extremamente importante, que é o Replication Control, ou Replica Set, que é o mais novo. Eu preciso até dar uma atualizada nesse slide, que é o que está sendo mais adotado. O Replication Controller poderia fazer um paralelo aí com o HA, né, o High Availability do vSphere. Uma diferença principal é que quando eu tenho o HA rodando no ambiente vSphere, se uma VM morre, a mesma VM vai nascer. Por exemplo, eu tenho uma perda do host do FX1, onde estava aquela VM rodando. Eu perdi aquela VM, o que acontece? Aquela VM, a mesma VM, vai subir, por exemplo, no FX3, 4, o que for. No caso do Replication Controller, o que ele vai subir não é o mesmo pod, tá? Vai ser um outro pod, porém com as mesmas características. E dentro do pod é onde eu vou estar rodando os containers.
O normal, tá? O mais comum é eu ter um container por pod, mas eu posso ter mais de um container por pod. Assim como numa VM, eu posso ter uma ou mais aplicações. Então seria mais ou menos esse paralelo, tá? Como eu falei, não leve isso aqui exatamente ao pé da letra, mas eu queria mostrar um pouquinho de como faz para entender o que é um Kubernetes Master, o que é um Kubernetes Node, namespace, pod, tudo isso aqui, tá legal? Que esses conceitos vão ser importantes para o decorrer aqui da apresentação, tá legal? Inclusive eu vou fazer uma demonstração aqui e esses conceitos vão ser importantes. Bom, vamos lá. O que o NSX tem com isso, né? Ou seja, o tema era Containers e NSX. O que o NSX tem com isso? Essa aqui é uma pesquisa que a CoreOS fez, né? E ela perguntou para as principais, para quem respondeu essas pesquisas, eram empresas que já estavam começando a utilizar containers em ambientes de desenvolvimento e também em ambientes de produção, qual que era o maior desafio, né? Então, se a gente pegar aí os principais, eu tenho ali, ó, com 15% networking, 11% a parte de security, 8% de multi-cloud ou cross data center suporte e 2% disaster recovery, né? Aí para quem já está acompanhando tanto o nosso blog quanto as últimas sessões do NSXcast, sabem que são alguns dos pontos, alguns dos desafios que o NSX endereça de forma muito boa, né? Bom, legal. Vou focar aqui principalmente na parte de network e security, né? Então, o que a gente fez? O que a gente desenvolveu, né, do NSX junto com para poder endereçar principalmente essa questão de network e security, né? A primeira coisa que a gente fez é o que a gente chama de NSX Container Plugin. É um plugin, nada mais é que é um plugin que vai estar rodando, inclusive, em cima de um container, que ele vai estar verificando tudo o que acontece no ambiente de Kubernetes, né? Então, quando eu crio um namespace, quando eu crio um pod, tudo isso, esse plugin, ele vai ficar monitorando. Com essa monitoração, dependendo do que for criado, ele vai traduzir em workflows e fazer chamadas APIs para o NSX Manager, né? E baseado nisso, ele vai criar os componentes, vai traduzir esses componentes, né, para o NSX. Então, aqui seria uma topologia, né, que eu poderia criar utilizando o NSX num ambiente de containers. Então, eu teria aqui o que a gente chama do Tier 1 Router, que é um roteador daquele namespace. Então, quando eu criar um namespace, automaticamente o NSX Container Plugin vai ficar monitorando isso. Poxa, cria um namespace novo, ele vai lá, vai falar para o NSX Manager, ó, NSX Manager, cria para mim um Tier 1 Router e também um logical switch, onde eu vou colocar agora os pods referentes àquele namespace. A gente vai ver isso daqui um pouquinho na prática, tá legal? Como isso funciona? Porque em cada um dos nodes ou dos workers, tá? Quando você ouvir Kubernetes Node ou Kubernetes Workers, é a mesma coisa, tá? Em cada um deles eu estou rodando o CNI plugin e eu também estou substituindo o kubeproxy, que é um dos componentes importantes aí de uma infraestrutura do Kubernetes, pelo NSX kubeproxy, tá legal? Para quem quiser entender com mais detalhes, mais informações, a gente tem um blog que a gente postou agora há um tempo atrás, acho que já tem já deve ter uns 7, 8 meses, tá? Explicando com detalhes todos os componentes, desde o NSX Container Plugin, do CNI, do NSX CNI Plugin, do NSX kubeproxy, ele explica com bastante detalhes isso aqui, né? Como a apresentação a gente tem 1 hora e eu tenho alguns outros temas para cobrir, eu não posso entrar em tantos detalhes, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês? Eu tentei aqui, eu como engenheiro de redes, né? Eu peguei, legal, tenho lá uma infraestrutura de um Kubernetes Worker ou do Kubernetes Node, é isso aqui que está rodando, né, para os pods, para esses containers poderem se falar, né? Eu tenho lá, normalmente, uma Linux Bridge, o IP Tables, aqui o kubeproxy que eu falei, e aqui também toda a camada de roteamento. O que o NSX vai estar fazendo? Como que funciona a integração
do NSX em um ambiente Kubernetes, né? Primeira coisa é a questão do plugin. Em cada um dos Kubernetes nodes, em cada um dos workers, eu vou estar rodando um plugin. A primeira coisa que eu vou fazer, eu substituo aqui a Linux Bridge por um Logical Switch, tá legal? Depois disso, né, eu substituo a parte de roteamento por um Tier 1 Router, que é um roteador que vai estar distribuído entre todos os meus nós, né? E o que é interessante, eu já tenho um mecanismo que eu chamo de auto-plumbing, que ele conecta esse Tier 1 Router e um Tier 0 Router. O Tier 0 Router que vai ser responsável pela comunicação com o mundo externo ou a comunicação entre namespaces, entre pods, tá legal? Então esse é o terceiro passo que eu tenho de benefício aqui quando eu estou utilizando o NSX com Kubernetes, né? O que é legal? Eu substituo aí agora as regras que eu tenho de IP tables e coloco elas em regras de firewall distribuído. É aqui exatamente a questão de microsegmentação. Então, ao invés de eu ter uma comunicação sem proteção entre os pods, eu agora consigo aplicar, inclusive, uma proteção entre dois pods. E esse teste que a gente vai estar fazendo aqui na demonstração. E por último, eu também faço a substituição do kubeproxy pelo NSX kubeproxy, principalmente para a questão de alta disponibilidade e balanceamento. Tá legal? Bom, vamos lá. Eu preparei aqui uma demo. Meu tempo aqui tá ok. Tem bastante tempo ainda para mostrar. Acho que vai dar um tempo no final para a gente fazer responder algumas perguntas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu já pré-criei esse ambiente, tá? Nesse ambiente eu tenho uma VM que está rodando o meu Kubernetes Master e duas outras VMs que são os meus workers ou meus nodes, tá legal? Eles estão em uma rede aqui apartada, eu criei um Logical Switch, eu estou rodando tudo isso na infraestrutura do NSX. Então eu criei um Logical Switch onde eu coloquei essas três VMs e conectei elas num Tier 0, tá? Depois disso, agora eu tenho aqui, né, a minha infraestrutura Kubernetes, tá? Onde, por padrão, três namespaces são criados, que é o default, o kubesystem e o kubepublic. São todos componentes necessários quando você faz uma instalação de Kubernetes, tá legal? Então, eu vou, a primeiro passo da demonstração, né, eu vou mostrar para vocês tudo isso, como ele é traduzido no NSX. Lembra que eu falei que eu tenho lá o NSX Container Plugin, e agora para cada namespace que é criado, eu crio um Tier 1 Router? Isso aqui eu vou mostrar para vocês que já está tudo criado. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou criar um namespace, eu vou dar comandos no Kubernetes. Eu vou mostrar aqui no momento que eu crio um namespace, nesse caso aqui eu vou usar o nome Delta Force NSX, ele vai automaticamente criar um Tier 1 Router e um Logical Switch, tá? Para quem estiver perguntando o que quer dizer Tier 1 Router, Tier 0 Router, a gente teve, acho que há 2 NSXcasts atrás, uma apresentação específica de NSX, tá? E que vocês podem olhar um pouquinho, entender um pouquinho mais esse conceito, se esses conceitos não estiverem tão claros para vocês, tá legal? Depois disso, eu vou criar alguns containers, tá? E vou criar as regras de microsegmentação para esses containers. Então, a demo que eu vou fazer vai ser basicamente essa aqui, tá legal? Então, deixa eu logar aqui no meu ambiente. Vocês estão vendo a tela aí? Estão conseguindo ver a minha tela do NSX? Se alguém só me dá um ok aí, só para eu ver se eu não perdi ninguém. Legal, ótimo. Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer, como eu falei, eu vou mostrar o Tier 1 Router de cada um daqueles namespaces que eu já tenho criado. Então, eu vou entrar aqui no NSX, vou logar aqui no NSX Manager, que lembra, o NSX Container Plugin vai traduzir tudo para chamadas APIs aqui do NSX Manager. Então, se eu olhar aqui na minha aba de Routing, né,
eu tenho lá o meu Tier 0 Router, então aqui é o Type Tier 0, tá? E eu tenho o meu Kubernetes L1 Default, o kube-public e o kube-system. Além disso, aqui na minha aba de switching, né, eu também tenho o meu Logical Switch Default, kube-public, kube-system, tá legal? O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui eu dei um SSH para o meu Kubernetes Master, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que eu vejo a saúde, se está tudo funcionando. Então a primeira coisa eu vou dar um kubectl get nodes. Aqui ele vai me mostrar que nessa minha infraestrutura eu estou rodando um Kubernetes Master, que está no status ready, e 2 Kubernetes Nodes, tá? Inclusive aqui a versão que eu estou rodando, que é 1.6.7, tá? Se eu der aqui também um kubectl get cs, ele vai me mostrar todos os componentes que rodam principalmente dentro do master, tá? Que é o controller manager, a scheduler e o etcd, tá? E por último, eu vou dar um kubectl get namespace, tá? Namespaces são exatamente aqueles, como se fosse, os tenants, entre aspas, aí que eu teria dentro do meu ambiente. Então, eu tenho no momento o default, o public e o system, que foi exatamente aquilo que a gente viu em termos de Tier 1 Router e Logical Switches dentro do NSX, tá legal? O que eu vou fazer, tá? Primeira coisa, deixa eu só pegar a minha colinha aqui, tá? Para facilitar. Então, primeiro, eu vou criar agora um namespace chamado Delta Force NSX. Então, eu dei o kubectl create namespace Delta Force NSX. Então, vamos aqui agora dar uma olhada no que aconteceu no meu ambiente. Se eu der um refresh aqui na tela na parte de routing, vocês veem que ele criou um novo Tier 1 Router chamado Delta Force NSX. E o que é legal, ele já conectou no meu Tier 0 Router, que já tem a minha comunicação externa, tá? Além disso, ele também criou aqui para mim, deixa eu dar um refresh aqui, um novo Logical Switch, onde vão ser conectados os meus containers, onde vão ser conectados os meus pods, né? Chamado Kubernetes Cluster 1 Delta Force NSX0, tá? Então eu tenho esses dois componentes que aconteceu aqui por baixo dos panos. O NSX Container Plugin ficou verificando tudo o que está acontecendo no ambiente Kubernetes, foi feita uma chamada para criar um namespace, o NSX falou, opa, o plugin falou, opa, NSX cria para mim um Tier 1 Router, conecta com o Tier 0 e também cria para mim um Logical Switch. Tá legal? Bom, ótimo. Qual que seria o próximo passo agora, tá? O próximo passo foi exatamente esse aqui que eu vou agora criar os meus pods, tá? Então, eu vou criar os meus pods, ou seja, os meus containers, tá? Primeiro disso, eu só vou colocar ele vou colocar ele aqui no contexto do Delta Force NSX, que é nesse que eu quero criar os meus containers nesse ambiente, tá legal? E quando eu estou rodando Kubernetes, a ideia do Kubernetes é eu poder criar a minha infraestrutura como código, tá? Então, no momento que eu criar toda a minha infraestrutura, eu não preciso ir lá criar cada uma dos containers na mão. Então, a ideia é eu ter um código que vai me falar exatamente como eu quero a minha aplicação, né? Aqui eu tenho alguns arquivos do tipo YAML. YAML file nada mais é que uma descrição dos tipos de serviço que eu quero, tá? O que eu gostaria de comentar, pessoal, acabei esquecendo de comentar no começo, exatamente essa demo, essa mesma infraestrutura que eu estou rodando aqui, tá? Tá disponível no nosso Hands-on Labs, tá? Se vocês entrarem lá, labs.hos.vmware.com, vai ter um laboratório específico de Kubernetes com NSX, que é exatamente essa mesma infraestrutura. Eu fiz questão de utilizar a mesma infraestrutura para depois, se vocês quiserem, tiverem interesse de dar uma olhada, né, e até testarem, destruírem, brincarem da maneira que vocês quiserem, vocês podem ir lá, né? Para quem não conhece, o Hands-on Lab é uma ferramenta da VMware gratuita, né, que vocês podem testar não só as soluções do NSX, mas como qualquer outra solução da VMware, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês
né, eu tenho esse arquivo YAML. Vamos dar uma olhada nesse arquivo YAML só para vocês entenderem, tá? Então, o que ele é? Nada mais é que uma lista de informações daquela minha aplicação, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a versão da API, eu posso colocar o nome, né? Então, alguns metadados que vai ser o nome daqueles containers que eu vou estar rodando, e eu consigo colocar alguns labels, tá? Vocês vão ver que esses labels, principalmente para a parte de segurança, vai ser bastante importante, né? Então, eu estou criando aqui, vou criar alguns pods que vai ter esse label aqui. Aí eu especifico quantas réplicas que eu quero, quantas imagens que eu quero que seja criada. Nesse caso aqui eu vou criar 4. E eu vou colocar um label aqui também do NX Demo, que eu estou fazendo uma demo aqui, que depois isso pode me ajudar na questão principalmente de verificação, de buscar as informações dessa aplicação, né? Aqui, lógico, eu estou num ambiente pequeno, controlado, mas quando eu começo a criar containers, né, fica muito difícil de eu buscar por nomes. Então, as labels ajudam muito nessa questão. E se vocês olharem, tem uma label aqui que é o Security Group Web Tier. Vocês vão ver que para a parte de microsegmentação isso vai ser bastante importante, tá? E algumas outras informações, e principalmente aqui eu estou falando que eu vou utilizar esse container na porta 80, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente rodar, né, esse arquivo YAML, tá? Então eu venho aqui e rodo. Se eu dar agora um kubectl get pods, eu vou olhar que eu tô, lembra, eu tinha 4 réplicas, então lembra, esse aqui era o nome, NXDemoRC, eu pedi para ele criar 4 containers, né? Se eu vier aqui, kubectl get pods, eu já tenho lá todos os meus containers de pé, tá legal? Se eu também der aqui, ó, um kubectl, acabei esquecendo, get namespace, que eu agora também tenho aqui o namespace Delta Force NX. Se eu quiser ver um pouquinho mais de detalhes, tá, desses containers, né, eu vejo aqui, ó, o endereço IP que ele alocou para esses containers, então lá dentro daquele logical switch que foi criado, né, e qual que é o nome desse container. O que eu vou fazer, né, nesse momento? Apesar do meu arquivo YAML eu ter colocado lá a tag de security group, eu ainda não criei a regra, tá? Para mostrar como é que isso está funcionando, eu vou dar aqui um kubectl exec, para não perder, menos -it. Vou pegar, por exemplo, esse meu primeiro container aqui, menos ping, menos C2, e eu vou pingar, por exemplo, 10.4.0.98. Então ele pingou, pingar o 101, e vou pingar também o 100, tá? Ou seja, os containers estão se falando livremente. Eu criei dentro do meu Logical Switch, lá dentro do meu, quando eu criei esse namespace, por padrão, esses containers estão se falando livremente. Às vezes não é isso que eu quero, né? Normalmente não é isso que eu quero. Às vezes eu coloco essa como duplicação, né? Para exatamente eu não ter, se eu tiver um problema em um container, esse container de repente for atacado, ele não começa a proliferar esse ataque para os containers que estão do lado dele. Então o que eu vou fazer? É aqui que é um dos principais benefícios do NX. Eu já mostrei que toda a questão do Tier 1 Router, do Tier 0 Router, que ele mostra esse ambiente de forma muito mais simples, inclusive a partir de troubleshooting. Então, todas as ferramentas de troubleshooting do NX eu consigo utilizar aqui, tá? Então, para mostrar para vocês isso aqui eu já pré-criei, tá? Eu tenho aqui no meu inventário grupos, né? O que eu falei? Eu criei um grupo chamado Web Tier, tá? E esse grupo, né? Eu defino quem que vai fazer parte desse grupo, e qual que é o que a gente chama aqui de Membership Criteria, né? O Membership Criteria desse grupo Web Tier, que eu estou colocando, né? Esse é um grupo dinâmico, olha que interessante, né? Aonde eu estou falando que se eu tiver uma logical port que tem uma tag Web Tier,
desculpa, que dentro do grupo Security Group eu tenho a tag WebTier, ele faz parte desse grupo aqui, né? Olha que legal. Então, se eu venho aqui em Members, né? Eu consigo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês na outra aba, tá? E aqui na minha regra, nas minhas regras de Firewall, na minha aba de Firewall, né, eu já deixei pré-criado também uma regra de microsegmentação, eu só não habilitei, eu vou habilitar agora, tá? Onde que eu estou falando? Que que o meu source é aquele grupo WebTier, ou seja, todas os containers, todos os pods que tiverem aquela informação de WebTier na label Security Group, o destino WebTier, qualquer serviço eu vou dar um reject, tá legal? Então o que eu vou fazer? Vocês viram que está pingando, agora eu vou aplicar essa regra. Eu clico, basta clicar aqui nessa bolinha que eu tô dando enable na regra e eu salvo essas informações, né? Para ele realmente aí ir lá e aplicar. Então agora, aí vamos rezar para os demos, para os deuses aí da demo, para ver se deu tudo certo. Eu vou tentar fazer o mesmo ping. E agora, né? Opa, então, aqui. Tem alguma coisa deu errado. Vamos ver, os deuses estão dando algum. Deixa eu ver onde eu estou aplicando aqui. Alguma coisa não aplicou corretamente. Deixa eu ver aqui. Security Group WebTier. Depois eu preciso identificar exatamente o que aconteceu aqui, pessoal. No finalzinho da apresentação eu tento voltar e ver o que aconteceu. Deixa eu ver se eu rodei o arquivo certo. Esse cara aqui. Então, bom, depois eu vejo. Né, a ideia aqui era que nesse momento ele aplicasse, ele utilizasse as mesmas regras, tá? Depois eu vou checar o que aconteceu. Eu tinha testado agora há pouco, estava ok. Mas depois eu volto no final da apresentação, senão não vai dar tempo, tá legal, pessoal? Bom, só continuando, então, vou falar um pouquinho, né, como funciona a integração do NFX com algumas outras soluções, tá? Uma delas é o VMware Integrated Containers, o que a gente chama de VIC, né? O VIC é um projeto open source da VMware, onde eu consigo rodar na minha mesma infraestrutura vSphere, né, tanto as minhas máquinas virtuais tradicionais, né, quanto também containers, né? No caso aqui Dockers, tá? Qual que é a ideia? O VIC, eu tenho o componente chamado VHC, tá? VCH, desculpa, que é o Virtual Container Host, que é onde eu vou estar rodando todos os meus containers lá dentro,
tá? Esses containers, o que a gente faz? A gente cria o que a gente chama de uma micro VM, né? E como a NSX consegue trabalhar junto com o VIC, né? Então, qual que é hoje o que a gente chama do approach tradicional, né? Eu tenho lá um ambiente vSphere que eu posso estar rodando minhas VMs e eu acabo lá tendo uma VM rodando o meu, por exemplo, um Docker host, onde lá dentro eu tenho o meu container engine e os vários containers, tá legal? Se eu utilizo o NSX nesse ambiente, o que vai acontecer? Eu consigo aplicar a microsegmentação no nível da VNIC da máquina virtual, né? Ou seja, eu consigo ter a visibilidade desse container engine como um todo. Eu não consigo ter a proteção de cada um dos containers individualmente, tá legal? Qual que é a ideia do VIC? Quando eu estou rodando o VIC, quando eu estou rodando o vSphere Integrated Containers, tá legal? Eu posso ter as minhas máquinas virtuais tradicionais, né? Eu tenho também rodando o VCH, ou seja, o Container Engine Docker lá dentro, que eu vou estar expondo as APIs Docker tradicionalmente, tá? E agora, para cada um dos containers, eu vou estar rodando um microcontainer. E o que é legal, né? Quando eu estou, por exemplo, rodando com NSX, o que acontece? Eu agora consigo aplicar a microsegmentação por containers. Por quê? Para cada container, ele vai estar dentro de uma, que a gente chama de uma micro VM. Então, esse é um dos grandes benefícios aqui, quando eu estou rodando o NSX com o VMware Integrated Containers. O VMware Integrated Containers, ele tem sido bastante utilizado quando eu estou fazendo repacking de aplicação, né? Quando eu quero transformar as minhas aplicações antigas, que hoje rodam em cima, por exemplo, de uma máquina Windows, eu estou pagando licenciamento Windows, ou uma máquina Linux, eu tenho cada uma delas rodando no sistema operacional, eu quero reduzir o meu footprint dessas máquinas, então o VIC é uma solução extremamente interessante quando eu estou fazendo toda essa parte de repacking, tá legal? Outra integração bastante interessante aqui, que eu tenho do NSX é com a Pivotal, tá? Eu tenho a solução de PaaS, né, de plataformas as a service da Pivotal, é o Pivotal Cloud Foundry, né? E quando eu estou rodando o NSX, um dos grandes desafios quando eu estou rodando uma infraestrutura de PaaS, né, é a quantidade de redes e regras de segurança que precisa ser aplicado, né? Quando eu estou rodando uma infraestrutura com vSphere, para cada um dos ambientes necessários dentro da solução da Pivotal, eu utilizo um NSX Edge, que lá eu vou estar rodando todos os serviços que esse NSX Edge oferece, load balance, firewall, serviços de NAT. E lá dentro eu crio os vários logical suites para aquele ambiente, ou seja, aquelas várias redes, toda aquela dificuldade que eu tinha antes, agora simplesmente eu precisaria ter uma rede única, tá? De comunicação externa com o meu ambiente externo, aqui o que eu mostrado nesse desenho por Physical Network, tá? E eu também consigo utilizar o mesmo NSX para ambientes que não fazem parte, por exemplo, dessa infraestrutura. Eu não preciso ter uma infraestrutura totalmente dedicada para estar rodando a minha solução do Cloud Foundry, por exemplo. Tá? Eu posso estar utilizando outros ambientes tradicionais, que eu posso rodar como se fosse uma infraestrutura apartada, segura, apartada, porém dentro da mesma infraestrutura do NSX. Tá legal? E aqui uma grande novidade que a gente trouxe aí no nosso último VMworld, tá? Que é uma solução em parceria entre VMware, Pivotal e o Google, tá? Ou seja, o Google, né, para quem não sabe, ele que foi o principal e continua sendo o principal contribuidor do Kubernetes, ou seja, o Kubernetes ele veio de uma solução que o Google inclusive utiliza, né, na plataforma de infraestrutura como serviço que eles têm, tá? Eles disponibilizaram esse código através do Kubernetes, né, e continuam contribuindo muito para esse ambiente. Qual que é a ideia do PKS? Tá? O PKS, a gente vai sempre estar rodando a última, ou no máximo a penúltima, até o tempo de simplesmente fazer uma nova versão do ambiente Kubernetes.
tá? O NSX já é nativo dentro dessa solução, então no momento que você adquirir o PKS, o NSX já vai estar integrado nessa solução, tá? E ele vai também poder ser rodado tanto em infraestrutura vSphere, quanto também na plataforma do Google na nuvem, tá? Nesse primeiro momento ainda focado em vSphere, mas o que a gente vislumbra também vai estar rodando dentro da infraestrutura do Google de forma nativa. Então eu estou rodando no meu ambiente vSphere, simplesmente eu quero fazer um burst, quero crescer, posso provisionar isso na infraestrutura do Google, tá? Aqui, né, só para comentar rapidamente como que funcionaria, quais são os componentes do PKS. A ideia do PKS, né, é eu poder exatamente rodar Kubernetes em produção. E para isso, eu utilizo uma ferramenta também open source, tá, chamada Kubo, tá, que nada mais é do que Kubernetes on BOSH, onde eu consigo rodar vários ambientes e orquestrar esses ambientes de Kubernetes. Então, se vocês olharem aqui, né, por exemplo, eu tenho lá meus 2 masters, meus vários workers, meus vários nodes, o etcd, então um ambiente de Kubernetes. Quem vai estar fazendo a orquestração de tudo isso é exatamente o BOSH, que roda aqui por baixo dos panos. Tanto BOSH quanto Kubo, tá? Eles são ferramentas open source. Além disso, eu tenho o Google Cloud Platform Service Broker, aqui para garantir todas algumas questões principalmente de compliance e até para garantir a última versão do Kubernetes que eu estou rodando na minha solução. Para a parte de registro, na parte de gerenciamento de imagens dos containers, eu estou utilizando uma outra solução open source da VMware chamada Harbor, tá? O Harbor hoje é bastante utilizado, até muitas pessoas nem sabem que o Harbor foi criado pela VMware, tá? E por último, aqui o NSX, que como eu disse, está incluído, faz parte da solução. No momento que vocês adquirirem a solução, o NSX já vai estar lá dentro, tá legal? Aí eu posso rodar isso em cima da minha infraestrutura vSphere, posso ter também o vSAN. E o que é o mais interessante? Todas as outras soluções que eu já tenho, que vocês possam ter da VMware, quando, por exemplo, o Virtualize Automation, o Virtualize Operations, o Virtualize Log Insight, o Virtualize Network Insight, toda a parte de operações de segurança, tudo isso, ele já vai estar automaticamente integrado nessa solução. Eu vou poder utilizar essas soluções para monitorar, para automatizar também todo esse meu ambiente, inclusive podendo utilizar a mesma infraestrutura física, não preciso dedicar nenhum ambiente específico para trazer toda essa solução. Tá legal, pessoal? Bom, estou chegando aqui no final, ainda tem uns tempos para algumas perguntas. Eu peço aí desculpas pela demo, né? Depois eu preciso fazer um troubleshoot com um pouquinho mais de calma para entender por que ele não aplicou a regra de microsegmentação, né? Mas eu convido a todos a testarem, né, essa solução. Então, como eu falei, tenho lá o Hands-on Labs, até eu vou mostrar aqui para vocês, até para mostrar como é que faz para acessar, para quem nunca acessou o Hands-on Labs, né? Então, basta clicar aqui em labs.hol.vmware.com, tá? Essa aqui é a cara do Hands-on Labs, né? Eu venho aqui em Login Register. Eu já tenho aqui meu cadastro, mas para quem não tem, basta clicar aqui em Registry e criar sua conta, tá? Então, aqui eu vou logar, não vou nem logar, tá? Só para mostrar a vocês onde vocês encontram esse laboratório que eu comentei. Vocês podem vir tanto aqui em All Labs e simplesmente dar um search em Kubernetes. Então, eu vou ter aqui 2 laboratórios. Esse primeiro é bem interessante também, se vocês quiserem entender um pouquinho mais os conceitos. Ele mostra como eu escalo o Kubernetes. Então, eu crio, aumento o número de pods, diminuo o meu número de réplicas. E exatamente esse laboratório aqui do NSXT com o Kubernetes. Um jeito mais fácil também, eu tenho aqui na parte de Cloud Native Applications, tá? Desculpa, aqui não. Cadê? Eles tiraram. Não, então, o jeito mais fácil é esse mesmo que eu mostrei para vocês, pessoal. Clica aqui em All Labs, dá um search em Kubernetes, tá? E vocês podem testar esse laboratório. Basta clicar aqui da Enroll, tá?
No momento que eu dou enroll, ele simplesmente vai começar a provisionar em cerca de 2 minutos. Ele provisiona toda uma infraestrutura e tem todos os detalhes, já tem até um manual guiado para como você como você pode fazer todos os testes. Tá legal? Bom, pessoal, acabei não compartilhando aqui. Tem alguma dúvida, Davi, aí no chat que você não respondeu? Deixa eu abrir aqui o Q&A. Acho que não tem nada, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Aí, mais uma vez, preciso dar uma olhada no que aconteceu na demo, mas simplesmente é aquilo lá que eu falei. Vocês viram que, como é simples, tudo que acontece no ambiente Kubernetes, o NX Container Plugin, ele vai traduzir em chamadas API para o NX Manager para criar todos aqueles componentes, né? Então, espero que tenham gostado de mais um NXCast. É um tema que eu acho que está bastante atual aí, bastante empresas buscando informações, tentando entender um pouco mais como trabalhar com o ambiente de container, seja com Kubernetes, seja com qualquer outra solução de orquestração, VMware Integrated Containers, eu não sei se todos conheciam, uma solução bastante interessante. O PKS também, uma parceria bem interessante entre VMware, Pivotal e o próprio Google, até quem tiver interesse dar uma olhada na General Session que a gente teve no VMworld esse ano, os CEOs de cada uma das empresas lá, todos juntos, né, do Google Cloud Platform, da Pivotal e também o Pat Gelsinger da VMware. Tá legal, pessoal? Bom, fico por aqui. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, podem me contatar aí, meu e-mail está aí na tela. E tem também aí meu Twitter, quem quiser me seguir ou conversar por lá. Muito obrigado.